Amigas e amigos, esse depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato, agora sobre esse caso rumoroso do sítio de Atibaia, certamente é um dos momentos aí importantes da resistência democrática. Vai ficar aí mais um registro do que significa toda essa trajetória deste processo golpista que se instalou no país, né? O que está por trás de tudo isso, o significado de tudo isso, o sentido filosófico, o sentido econômico, o sentido político. É importante a gente prestar atenção em cada palavra do ex-presidente, né, e registrar isso como memória da resistência democrática. Certamente ali estará presente no seu depoimento toda a história, né, do ex-presidente. Eu resgatei essa história, essa trajetória, né, uma espécie de uma coletânea que eu fiz, que eu escrevi, né, resgatando a trajetória sindical desde 1978, quando começaram as greves, a retomada das greves, né, teve a greve na Scania, depois em 79 as greves voltaram com mais força, em 80, 81, enfim, essa escalada da retomada da democracia, né, da presença dos trabalhadores no cenário político, da reinserção dos trabalhadores, né, o papel do ex-presidente Lula em tudo isso. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Interessante observar, né, como que o Lula foi, né, adquirindo esta sagacidade política. É lógico que isso tem muito da característica pessoal, mas ele foi, né, ele é basicamente um praticista, né, ele foi aprendendo na prática e com o passar do tempo ele foi, com a sua enorme capacidade de cognição política, cognição social, né, ele foi assimilando as categorias aí do processo político todo, né. Não dá para dizer que ele se associou a uma determinada corrente política, uma determinada corrente teórica, melhor dizendo, né, mas ele, com seu instinto político, ele foi traduzindo a realidade do povo, a ideologia do povo, e com o passar do tempo ele foi sim assimilando, né, conceitos teóricos mais aprofundados, sobretudo da história do Brasil. Né, o ex-presidente Lula não é absolutamente nada do que essa direita fascista, essas canalices todas que tem aí, né, da mídia, né, esses editoriais do jornal Estado de São Paulo, que tem ali certamente a mão daquele que eu chamei aqui num vídeo recente, que eu falei da história lá da guerrilha do Araguaia, né, do José Neumann e Pinto, que é editorialista do jornal Estado de São Paulo, que chama ele de Demiurgo de Garanhuns. Esse José Neumann e Pinto, eu disse que é o demiurgo do jornalismo de esgoto, que se associou lá com Hugo Studart, naquela infâmia desse livro indecente, essa imoralidade. Vejam como é um processo assim de imoralidade que vai formando uma corrente, né, ideológica e consequentemente política, né, de torpezas, e tudo isso foi se avolumando, né, e foi criando, enfim, essa situação que nós estamos vivendo aí. Portanto, né, retomando o fio da meada, né, quando ele diz que é o demiurgo de Garanhuns, isso é puro preconceito social. O Lula, o ex-presidente Lula, ele é sim uma figura de uma inserção no processo histórico brasileiro, né, uma figura grande, um grande homem na história, né, vai ficar aí para as gerações futuras, né, estudarem exatamente a sua dimensão nesse processo. Mas quem conhece, quem estuda minimamente a história do Brasil, sabe da sua dimensão, da sua estatura, né, da sua elevada estatura, né, que ele foi estudar, o Lula, né, foi ler Juscelino Kubitschek, foi ler Getúlio Vargas, foi procurar conhecer, né, muitos dos explicadores do Brasil. Mas ele associou toda esta compreensão do que é o Brasil, do processo do Brasil, com a sua experiência prática. Isso não é para qualquer um, né? Isso requer sagacidade política, isso só é possível para quem tem inteligência e, sobretudo, honestidade intelectual. É importante observar como ele agiu, né? E nesse depoimento de agora, certamente, né, tudo isso vai estar presente, né? Eu estou gravando aqui antes do depoimento dele, né? E é interessante a gente observar, enfim, como ele, né, como ele agiu durante esse período, esse ciclo democrático e progressista, né, que ele praticamente,
né? Foi impelido a ir buscar exemplos na história exatamente para ele agir como ele agiu, né? E de uma honestidade, né, irreparável, irretocável. Essas torpezas que se levantaram contra ele, isso é uma coisa, né, abjeta, uma coisa, né, que não tem nenhuma correspondência com a realidade. Essa imagem que tentaram construir dele, ou desconstruir a sua imagem de líder popular, de pessoa com uma capacidade intelectual, não é isso. Gente que surgiu do povo, emergiu do povo, né, e fez o que ele fez, né, e chegou aonde ele chegou sem dar as costas para o povo. Continua, né, quem vê os vídeos dele e as falas dele, como ele vê o povo, como ele interpreta o povo, como ele é do povo, como ele, né, não em nenhum momento ele abriu mão de ser gente do povo. Tem histórias engraçadíssimas, ele é sempre bem humorado, né, quem conhece Lula sabe, né, ele sempre tem aquelas tiradas dele e tal, né, como ele agia lá no Palácio do Planalto, como ele agia, enfim, né, quando ele se encontrava com essa turma da elite, na turma da bufunfa, né, a história que ele foi recebido lá pelo Frias, o Otávio Frias, né, o pai do Otavinho, que faleceu recentemente, né, que ele disse que: o senhor sabe falar inglês? Eu falei: não, então o senhor não pode ser presidente do Brasil. Né, que ele fala de um jeito que é a elite brasileira, né, que tem que falar inglês, tem que ser aí do mundo, desse clube privado e tudo. Mas o que tem nesse clube privado? Aí que entra, né, tudo o processo para a gente compreender o significado exato dessa marcha golpista. O que tem aí é a velha indústria da maracutaia, da gambiarra, da malandragem, da corrupção, da evasão de divisa, da lavagem de dinheiro, da sonegação de impostos, das rasteiras, né? Um clube mesmo privado que, né, vê esse país como tal. Né? O país é deles. Eles não abrem mão disso. É uma turma do que vem lá dos 388 anos de escravagismo, né? Foi a ideologia, né? A elite, né, que foi passando essa ideologia, essa noção do Brasil, do que significa o Brasil. E o Brasil para eles é um lugar que eles tiram aqui as riquezas, fazem negócios, fazem as gambiarras e tal, vivem aí, né, no pico da pirâmide social com as suas regalias nababescas e tal, e o povo está tudo lá embaixo e tal. O que está presente, portanto, Lula fala muito do Tiradentes, fala do Zumbi dos Palmares, é exatamente por isso que ele foi procurar na história a referência para ele, né, tocar o barco, seguir em frente e fazer a sua atuação política. Né. Tudo isso que ele fez, óbvio, que bate de frente com essa lógica do clube privado, do pico da pirâmide social. Né. O Lula é isso. É preciso compreender, né, a dimensão do ex-presidente Lula, que vai muito além do PT. Né? O Lula é um patrimônio do povo brasileiro. Né? Ele está aí nessa galeria desses grandes lutadores. Sim, está na galeria de Zumbi dos Palmares, de Tiradentes, dos Afogados da Bahia, né? Enfim, do Getúlio Vargas, mesmo do Juscelino Kubitschek, do João Goulart, né? Com os processos aí de abrir o Estado, né? De modernizar o país, de defender a soberania nacional, né, com características assim, o assado, um fez uma coisa, outro fez outra, né, no caso do João Goulart, mais voltado aí para as reformas de base, que vinha do Getúlio. A ideia das reformas de base é do Getúlio. É o Juscelino com o seu processo aí de desenvolvimento acelerado e tudo mais. Tudo são contribuições importantes para a história do Brasil, para a evolução da história do Brasil, para modernizar o Brasil, para fazer do Brasil o que é o Brasil hoje. O Getúlio fez uma revolução, isso não é pouca coisa. Pode dizer, tem defeito? Claro, tem problemas, né, gravíssimos. O Getúlio, né, ele participou diretamente, né, foi o líder do governo de uma ditadura fascista. Depois ele se redimiu, foi aquela história. Tá aqui, tem muito disso aqui nessas biografias, a relação do Getúlio com o país, com a democracia, com os movimentos democráticos, com os processos democráticos, né? À toa que derrubaram ele em 45, etc. Depois teve todo esse processo aí, a direita sempre conspirando, né? Conspirando. Aí chegou o ciclo Lula-Dilma, que quem está por trás de tudo isso é o Lula. E o Lula, portanto, tem esse significado histórico importantíssimo,
né, de fazer aí, né, promover mais um grande salto civilizatório que foi esse ciclo de governos democráticos e progressistas. É tudo isso que está hoje nesse depoimento. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.